pouquinho do mercado de trabalho, né, de outras coisas aí que vocês podem perguntar e a gente vai falar lá nessa mesa redonda, nesse bate-papo, tá? Então aproveitem aí, pessoal, é uma maneira que a gente conseguiu de trazer mais informação aí para vocês e é isso aí. Valeu. Manda vir, Almir. Então é isso, né? A gente vai começar com o professor Rafael Ancara e depois vai entrar o professor Ricardo Cunha Lima. A gente vai fazer até meio que um visualmente, live do visualmente aqui, né? Eu entrevistando os dois. Podemos começar, professor Ancara? Pera aí, vocês estão me ouvindo aí? Estamos. Pode o Ricardo ir antes? Porque daí ele vai introduzir o tema que eu vou explicar melhor. Então vamos lá, Ricardo. Pode compartilhar a tela e a gente começa aí. Tá ótimo. Ricardo e depois o Ancara, então. Como sempre, a gente combina tudo antes, né? Tá tudo muito a gente combinou. Vamos lá. A tela está compartilhada já? Já não, você tem que clicar. Eu cliquei, mas ela não compartilhou. Já entendi. Foi. Então, primeiramente, gostaria de agradecer muito o convite do Almir, dos coordenadores Eli e Baeta, e agradecer a presença de todos vocês para a gente poder falar aqui sobre esse assunto que nós três conversamos constantemente sobre isso. A gente vai dividir isso com vocês. Gente, é o seguinte, eu comecei porque eu vou explicar um pouquinho o que é infografia, e foi isso que a gente convidou com o professor Ancara. Então é o seguinte, o que é infografia? Eu vou falar rapidamente o que é infografia e depois eu vou dar uns exemplos de como alguns meios de comunicação estão trabalhando com o problema da Covid. O que é infografia? É um recurso muito usado para explicar e apresentar fatos jornalísticos, tá? A infografia às vezes é vista um pouco mais do que isso, mas em geral essa coisa de explicar e apresentar fatos tem sido uma coisa forte da infografia. Tá? Então, olha, por exemplo, a gente tem esse infográfico aqui, um exemplo clássico de infografia, que é, por exemplo, para contar o caso do Titanic, né, um fato histórico que muitas pessoas conhecem, né, o naufrágio, e aí você pode ver que ele apresenta como é que era o Titanic, a escala do Titanic em relação o iceberg, você vê como foi a tragédia. Aqui do lado, por exemplo, tem as estatísticas dos botes, quem viu o filme conhece a história dos botes, e aqui em cima você tem várias estatísticas de coisas diferentes, tem até a explicação famosa lá dos músicos, que tipo de músicos tinham no navio quando ele foi afundado e tal. Tá? Então esse é um caso clássico, com um textinho de abertura para explicar o que está acontecendo. Então, para poder entender uma coisa, é bom de explicar o que ela não é, que aí você entende melhor, tá? Então é o seguinte, um texto jornalístico tradicional, ele trabalha normalmente com a ideia da ilustração. Você tem uma fotografia, um desenho, que complementa um texto escrito. Aí eu tenho esse texto escrito aqui, e tem do lado, fiz uma autopropaganda aqui, botei ilustraçõezinhas que eu fiz no jornal Correio Brasiliense, e olha só, se eu tirar esse texto que está escrito aqui, você não consegue entender só pela ilustração a informação, tá? Se você colocar aqui, por exemplo, se eu fizer a mesma coisa, isso aqui é uma matéria sobre vírus de computador. Se eu tiro a ilustração, eu consigo entender perfeitamente o texto. O texto, ela complementa, mas ela não é essencial para a compreensão. Então, no fundo, o texto é o ponto principal sempre no texto tradicional, né? Nessa relação de ilustração e texto escrito. Então, a infografia, antes de mostrar isso aqui, vou mostrar aqui, ó. Se eu chegar aqui e tirar o texto que está escrito, eu não entendo nada. Agora, se eu tirar todos os elementos aqui figurativos, tá?
esquemáticos, gráfico, tudo isso, eu também não vou entender o texto. O texto e o que a gente chama de imagem, vulgarmente assim, ela se complementa, entendeu? Então, assim, os dois precisam do outro. Então, uma das coisas da infografia é isso. Além disso, a infografia ela oferece muitos tipos de informação diferentes, tá? Você tem, por exemplo, aqui a parte pictórica, que é os elementos figurativos que explicam, descrevem as coisas. Tem os elementos esquemáticos, como os gráficos estatísticos, que mostram para a gente, por exemplo, elementos estatísticos, informações numéricas, tá? E a gente tem também o texto escrito, que sem ele também, essa coisa de uma imagem vale mais que 1000 palavras é bobagem, assim, você precisa de texto na maioria das vezes, tá? Então, esses diferentes tipos de informação a gente chama de modalidades. É por isso que já há alguns anos eu estou chamando a infografia de texto multimodal, porque ela é um tipo de texto mais visual. Tá? Recentemente até soube que o Daniel Moura, que é um grande infografista e fez um doutorado também está usando o texto multimodal. Tá? Então, assim, eu acho interessante os designers começarem a ver o papel do design como texto também. Tá? Então, vamos aqui a um exemplo do uso da infografia no coronavírus. Isso aqui é uma visualização de dados que ficou famosa, vocês devem todos conhecer, que chama o gráfico para achatar a curva. Tá? Que ele mostra que se a gente continuar do jeito que está indo, vai ter muitas mortes, e se a gente fizer mais distanciamento social, a gente vai ter menos mortes, e a gente vai achatar a curva. Tá? Então, isso aqui, o importante é essa linhazinha, que é a capacidade do sistema de saúde de aguentar, tá, a quantidade de mortes. Tá? Ou melhor, a quantidade de casos do vírus, não necessariamente só a morte, mas a quantidade de pessoas infectadas. Então, com muitas pessoas infectadas, o sistema de saúde não aguenta, então a gente tem mais mortes. Então, eu escrevi um artigo sobre isso e tentei mostrar como são maneiras de a gente poder ajudar as pessoas a entenderem, porque muitas pessoas olham para esse gráfico e não entendem o gráfico por si só. Tá? Então, a gente teve algumas estratégias e eu resolvi mostrar infografia em vídeo, a infografia que está acontecendo no YouTube, que eu acho um fenômeno interessante, que é uma coisa que a gente usa todo dia, todo mundo vê vídeos no YouTube. Então, e o uso da animação também, que eu acho que ia interessar vocês. Então, um dos canais mais importantes é o Vox, que é um canal jornalístico que está trabalhando muito com infografia. Eles têm, como você pode ver, vídeos com jornalistas falando, e no meio do vídeo entra elementos infográficos que se misturam junto com o vídeo. Tá? Então, a estratégia que eles fizeram em um dos vídeos do Vox foi trabalhar com elementos esquemáticos. Então, ele começou a trabalhar com a ideia de que uma pequena figurinha, um pequeno elemento como um círculo, representa cada pessoa. Olha que interessante essa estratégia dele, usando elementos mais abstratos, mais esquemáticos. Tá? Quando ele mostra como se fosse um circuito de pessoas se relacionando. Quando as pessoas se encontram e uma delas está contaminada, que é essa laranjinha aqui, ela vai e contamina os outros. E ela introduz o assunto dessa maneira. E aí o legal é que depois eles vão e começam a pegar um gráfico estatístico, né, um gráfico de barra, e mistura aquele tipo de narrativa que a gente viu através da bolinha. Através de uma bolinha a gente consegue entender, tá, que está lidando com pessoas contaminadas. Então esse aqui é o hospital. As pessoas em branco são as pessoas que não estão lá por outras razões no hospital, né? E aqui os quadradinhos são a quantidade de leitos. O limite está no final dos quadradinhos. Aí vai caindo as pessoas contaminadas, tá? Aí vai entrando. Se tiver muita gente em pouco tempo, você vê que ele supera a quantidade de leitos e aí aparecem os vermelhinhos, são os casos de pessoas que acabam falecendo, tá? Então ele consegue misturar tanto o gráfico estatístico, de uma certa maneira, ele explica o gráfico estatístico através das bolinhas. Tá? Claro que tem uma narração em off também acontecendo ao mesmo tempo. E aí ele propõe a solução, que é o distanciamento social. E aí ele mostra, se cair ao longo do tempo, a gente achata a curva. Tá vendo? Vocês conseguem ver que tem a ideia do achatamento da curva. Não tem uma superação da quantidade de leitos aqui, tá vendo? Ele vai mostrando que, com o tempo, todo mundo consegue ser atendido. Tá? Então, ele explica aquilo que pode ter sido difícil para os outros entenderem. Tem um outro grupo que eu achei interessante para a gente comentar também, que é o Kurzgesagt, tá? Que é um grupo alemão
que o nome é tão difícil de falar que eles mudaram para In a Nutshell, que seria, em português, seria sintetizando, né? Então, eles usam muitas animações e eles fazem uma estratégia usando mais o pictório, que seria o desenho mais figurativo, tá? Eles parecem pequenos cartoons animados. E dessa maneira eles explicam, você vai ver que eles vão explicar a mesma coisa que o Vox fez, só que usando uma estratégia visual um pouco diferente. Então aqui, ó, primeira coisa que eles fazem, número 1, é explicar como é o gráfico. Então eles fazem uma animação do gráfico, que tem uma vantagem, né? Porque a animação tem tempo, né? Então com o tempo eu consigo explicar melhor os acontecimentos. Ele vem, tem as diferentes curvas. E ele quer mostrar que tem duas curvas diferentes. Tem a curva da pandemia rápida e da pandemia lenta. E ele mostra o que a gente pode fazer. A gente pode achatar a curva. Então, ele literalmente achata a curva e explica para a gente o que está acontecendo. Então, a rápida, como a gente sabe, é se não tiver distanciamento social. Então, em muito pouco tempo, muita gente morre, tá? E muita gente é contaminada. Já na lenta, isso não acontece. E aí, é interessante que depois eles fazem uma estratégia um pouquinho parecida com a Vox, que é trabalhar com os círculos, tá? Para poder tentar, de uma maneira mais abstrata, explicar o que está acontecendo. Então, ele faz a comparação entre a rápida, onde tem muitas contaminações, muitos contatos de contaminação, e na lenta, onde você não tem tanta oportunidade de ter contato, então é muito mais difícil as pessoas se contaminarem entre eles. Tá? Então, é só a comparação rápida que ele faz. E aí ele pega a mesma ideia. Uma coisa, às vezes, é interessante você repetir, quando você está querendo explicar uma coisa para alguém, você repetir a mesma ideia de uma maneira diferente. Você repetir da mesma maneira é um pouco chato, é cansativo para as pessoas. Mas você conta a mesma história usando outros recursos. No caso da infografia, como falei, ele pode trabalhar com outras modalidades. Uma foi mais esquemática e agora a gente vai fazer uma mais pictórica, mais figurativa. Tá? Então, olha só. Aqui ele está mostrando a coisa terrível que é, e que a gente viu isso, está acontecendo em vários lugares no Brasil, Manaus foi o primeiro isso acontecer de uma forma mais intensa, que é muitas pessoas precisando de leitos e não ter leito para todo mundo. Aqui ele está sugerindo em preto as pessoas que vão falecer porque não estão conseguindo atendimento, tá vendo? Tá? Então é uma ideia muito simples, ele usa inclusive cores, né, para mostrar os contaminados aqui. O outro ele usou a cor laranja, que ele está usando o vermelho, e o verde sugerindo saúde, pessoas curadas, e assim por diante. Um outro recurso que eles estão usando, que acho importante também, é porque ele já explicou essa ideia. Depois ele vai explicar de novo, tá? E aí, nessa terceira vez, ele pega o que ele mostrou no começo, que era o gráfico com as infecções e com a pandemia rápida, e aí do lado ele mostra literalmente, de forma aqui, o esquemático, e do lado o pictórico, de uma forma bem descritiva, ele mostra a pessoa falecendo. Tá? Então ele mostra as consequências dessa escolha. Porque você tem que entender que para muitas pessoas perguntam assim, mas e daí? Né? Esse termo muito usado, infelizmente. E daí? E daí isso aqui. Daí as pessoas vão falecer. Vai ter muitas pessoas falecendo. E ele sugere aqui, pelo tom do cabelo, que talvez sejam pessoas idosas, pessoas com que você ama. Né? Então ele vai trabalhando aos poucos, ele vai gradualmente sugerindo uma solução para o problema, tá? Ou explicando as consequências do problema. E a outra que ele faz é na pandemia lenta. Então você tem aqui o gráfico formando a pandemia lenta e do lado a mesma pessoa se recuperando, tá? Aqui mostrando um estado estável, né, de saúde da pessoa, tá? E eu estou mostrando isso detalhadamente, mas ele mostra isso muito rapidamente no gráfico. Você está rolando um texto em Office e aí ele vai fazendo essas comparações e as pessoas vão rapidamente pegando toda a informação. Tá? Então, um dos recursos que eles fazem também, o curso que eles fazem, que é uma coisa que às vezes a gente não vê tanto na infografia, é trabalhar com senso de humor. Tá? Então, eles, por exemplo, fazem aqui uma brincadeirinha que não é engraçada, mas eles aliviam um pouco. Então, eles botam coisas pesadas, coisas mais leves, eles variam muito as maneiras de explicar e apresentar a informação. Então, aqui, por exemplo, a gente tem
o coronavírus e a gripe comum, né? O coronavírus é como se fosse um tipo de gripe, né? Mas ele mostra que a gripe comum, ela não é tão perigosa, e o coronavírus ele transforma num monstrinho louco, fofinho aqui, que grita pra gente, tá? É muito importante a gente ficar atento na possibilidade de trabalhar com humor na comunicação, uma coisa que às vezes no jornalismo, especialmente no jornalismo científico, a gente vê isso muito pouco. Eu trabalhei muitos anos com a revista Super Interessante, com a Mundo Estranho, e lá eles trabalhavam muito humor, tá? Em parte porque eles trabalhavam com o público infanto-juvenil. Ele achava que o público infanto-juvenil isso não tem problema trabalhar com humor. Eu acho que você pode trabalhar com humor com todas as idades, né? Isso é uma coisa importante para a gente ficar atento. Então, para eu encerrar aqui a minha parte e deixar o professor Hancara falar, eu tentei falar rapidinho com vocês. A ideia é essa, assim, a gente está num momento onde a gente precisa informar a população, tá, sobre o Covid. Muitas vezes os gráficos que a gente vê no dia a dia não são claros para a maioria das pessoas, né? São informações essenciais, mas nem todo mundo compreende. Então a gente pode ficar pensando em estratégias para facilitar e tornar, vamos dizer assim, digerir essa informação, fazer com que as pessoas possam digerir a informação, pensar nela, apresentar ela de várias maneiras diferentes, tá, para poder ajudar as pessoas a compreenderem o que está acontecendo. Isso. Eu clico aqui para... Opa. E... Aí, ó, então, nesse aqui não dá para bater palma, vou bater aqui para você, tá, Ricardo? Obrigado. Sinta-se representado, eu tô representando. Tá bom? Podia ter colocado uma trilha sonora. Né? Pois é, um somzinho, né? Aí podia ficar exagerado, talvez. Aí, obrigado, Ricardo. Ótima apresentação. Obrigado. A gente vai agora para o Hancara, que ele vai falar um pouco mais, né? E depois a gente vai abrir para perguntas para as pessoas, tá? A gente vai fazer um esquema aqui de abrir para o chat, ou vocês chamam um por um e vai abrindo o microfone, tá? A gente vai estar organizando como é que vamos fazer isso aqui. Vamos lá, professor Hancara? Deixa eu colocar aqui. Pode começar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim? Perfeito. Então, primeiro de tudo, obrigado, pessoal, pelo convite. É uma verdadeira honra poder falar junto do Ricardo. Eu comento isso sempre, né? Eu conheci o Ricardo antes pelos textos dele sobre infografia do que a pessoa, né? Ainda bem, talvez, né? E é sempre muito inspirador para mim ver ele falando e etc. Bom, o que eu vou falar aqui tem um pouco a ver sobre a minha tese de doutorado, só para eu controlar, até para eu não falar muito tempo sobre isso. Aconteceu o seguinte, eu defendi meu doutorado esse ano, no dia 20 de março, né? Se vocês não lembram o que aconteceu dia 20 de março, pelo menos aqui em Curitiba, onde eu tô, foi o primeiro dia, deixa eu colocar aqui, que a gente teve que ficar em casa. Onde tá? Sumiu esse slide. Mas e eu tive que defender minha tese daqui de casa. Eu estava vestido, eu não estava de pijama, tá? Eu estava com roupa normal. E hoje eu tô com a roupa normal, não tô de pijama. E o que foi interessante, assim, né? A minha tese é sobre como fazer infográficos de saúde. Eu estava desenvolvendo um framework próprio para as pessoas produzirem esses materiais para explicar questões de saúde, principalmente para treinar médicos para diversos atendimentos, né? Tipo, a minha tese começou como um sistema de produção ali de infográficos para materiais para o pessoal que tinha um programa de pós-graduação para médicos chamado UNASUS, né, que é um programa de aperfeiçoamento para o pessoal da área de saúde, e com o decorrer foi modificando um pouco o objeto, mas o que eu produzi foi esse framework, assim, né? Então, assim, pensando em graduação, o que isso daqui vai ser útil, né? Esse framework é um modelo, são alguns elementos que tem ali
na infografia que a gente pode utilizar para criar uma infografia, né? Então, bem no gancho ali do que o Ricardo estava falando, tinham duas publicações, dois lugares, né, que tinham publicações muito importantes, assim, sobre o que estava acontecendo na Covid, né, pegando o caso específico da Covid. Eu não estava pesquisando sobre a Covid, eu estava pesquisando sobre informações de saúde, mas uma coisa tem conexão total com a outra, né. Essa revista médica, a Lancet, talvez seja o principal ponto de informações científicas sobre a Covid atualmente, né? Se vocês verem as lives lá do Átila, o biólogo que está comentando sobre isso, ele sempre vai referenciar essa revista, e eles têm uma visualização, né, que mostra como que está a Covid em todos os países, né? Que recentemente o Brasil decidiu mudar a forma que calcula, e a Lancet teve que adaptar ali, então a gente ficou uns dias fora do ar desse painel, né? Bom, só que tem uma coisa, né? Essa visualização aqui, ela é um mapinha, tem vários números, e isso pode deixar um pouco a conversa um pouco distante, né? Quando a gente fala que morreram 35 mil pessoas, né? O que são 35 mil pessoas, né? São só um número ali e etc. E nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde já faz alguns anos, desde 2017 mais precisamente, ela recomenda nos manuais de comunicação dela utilizar infográficos para tornar as informações mais acessíveis. Só dando um panorama, a Organização Mundial da Saúde ela tem um trabalho muito eficaz, assim, de ajudar a reduzir grandes calamidades de saúde, né? Um caso que é emblemático, assim, é o surto de Ebola que teve na África, onde eles fizeram algumas campanhas utilizando infográficos, etc. Só que a OMS, né, ela tem essas 3 publicações, né, que vão tratar sobre o tema de infografia em algum ponto. A infografia é sempre como um instrumento de comunicação e persuasão, né? Então, desde 2007 eles comentam sobre isso. A gente vai ter que eles recomendam esse tipo de infográfico, né? Para gente que ou trabalha na área, né? Eu também, além de acadêmico e professor, também tenho uma produção enquanto designer mesmo, com meu estúdio, tem uma produção de infográficos. A gente tende a achar meio estranho, né, esses infográficos aqui, que eles são muito simplesinhos e etc. Eles parecem listas ilustradas, né? Mas a questão não é, do momento, assim, eu acho que não é discutir e colocar o que é infográfico, não é infográfico e etc. E muito mais achar positivo uma organização do peso da Organização Mundial da Saúde declarar que acha muito necessário utilizar infográficos nas suas publicações para atingir os públicos, né? Então, assim, esse daqui foi da onde eu parti, assim, né? Como que ajudar essas pessoas que não são necessariamente designers a produzir infográficos com uma qualidade melhor, né? Tipo, que seja mais eficiente nessa comunicação, seja mais atraente, enfim, várias características persuasivas e de atração, assim, que a infografia tem, né? Então, primeiro de tudo, eu levei em conta quais são os universos, né? Quais as principais dúvidas que uma pessoa vai ter, como quando tem que fazer, sei lá, um infográfico. Daí aqui eu me coloquei no lugar de um cara que tivesse que fazer um infográfico explicando o que é a Covid, né? Talvez o pessoal lá do Vox ou do In a Nutshell lá passaram por isso, né? Então, quais são as dúvidas da população? É um vírus igual da gripe? Pode tomar ibuprofeno? Tinha essa discussão lá no começo, né? Como que eu me previno? Eu vou para o hospital? As dúvidas dos gestores da saúde, que é um outro público que pode consumir, né, essas informações. Qual o impacto no sistema de saúde? Qual a estratégia que os outros países adotaram? Quais as principais faixas etárias afetadas?
e as dúvidas dos profissionais de saúde, né? Como que eles identificam isso? Quais os sintomas? Quais os procedimentos? Como que eu me previno? Enfim, um monte de questões que para o pessoal de jornalismo é um pouco mais comum, porque eles, quando tem que redigir um texto, eles vão se preocupar em dar noção dessas dimensões, né? Mas dentro do design de infográficos, a gente vai ter algumas outras questões que dizem só a respeito do desenho ali do infográfico, né? Quando eu digo desenho é para não utilizar a palavra design como desenho, né? Mas tipo o ato de projetar o infográfico, né? Então as preocupações, quanto tempo eu vou ter para fazer? Como que eu desenho um vírus, né? Eu vou ter que animar ou programar isso? Onde que eu acho uma fonte confiável? O que que eu explico? Para quem que vai explicar? Como que eu mostro o jeito certo de lavar as mãos? Como que eu explico que a doença sobrecarrega o sistema de saúde e que o problema não é ela matar todo mundo de uma vez, o problema é ela agravar toda a questão do sistema de saúde e eu não conseguir atender mais as pessoas, né? Enfim, todo esse universo de questões, essas informações ela existe no contexto de trabalho dos designers de infográficos e etc. A gente só precisava de um jeito de centralizar elas, não isso falando de um jeito muito megalomaníaco, né? Mas como organizar para eu saber o que eu tenho que apresentar para não ficar perdido nesse volume gigante de informação, né? E disso surge daí a principal pergunta que eu fiz para desenvolver o produto final da minha tese, né? Tipo, o que a gente tem que considerar para ajudar a fazer um infográfico de saúde, né? Então, a partir dessa pergunta, eu pesquisei os processos de design de infográfico na literatura, né? Os processos de design, eles são passo a passo, né? Tipo, primeiro você faz isso, depois você faz isso, depois isso, né? São métodos, como se fossem receitas para produzir infográficos. Não era isso que eu estava interessado. Eu estava interessado numa ferramenta, não é exatamente uma ferramenta, mas em saber o que eu preciso para ajudar no meu processo, né? Que informações que eu preciso estar munido ali para conseguir passar por qualquer um desses processos. Enfim, para se enquadrar, inclusive em processos pessoais de produção, né? Daí eu também pesquisei várias técnicas de ferramentas de auxílio à produção de infográficos, né? Desde técnicas bem antigas de organização da informação, não muito antigas, né? Mas década de 90, como o LAT lá do Richard Saul Urman, algumas técnicas de pensamento visual, de visual thinking, né, como tem a do Dan Rowan ali, que basicamente que eu estava interessado, como que as pessoas sintetizam pensamentos ou ideias de forma visual. E eu queria pegar isso, que é um dos grandes raciocínios que tem, que os infografistas dominam de uma forma magistral, isso, só que eles não conseguem descrever exatamente como que eles fazem isso. E daí eu tentei, por essa via teórica, puxar isso para sistematizar, tentar oferecer isso para alguém, né? E daí também peguei algumas referências de alguns catálogos de visualização de dados, infografia, visualização de dados e gráficos, que também usam mais ou menos esse mecanismo, né? De que informações que eu tenho, como que eu represento elas visualmente. E também peguei isso da área da educação. Tem um teórico chamado David Hierle, que ele vai criar um sisteminha ali visual para as pessoas, principalmente crianças, aprenderem a estudar. E eu peguei e juntei tudo isso e também fui entender quais são os principais aspectos da representação visual da saúde, né? Então, a primeira coisa com que eu me deparei foi a ilustração científica de anatomia, né? Que ela tem uma função bem detalhada. E daí um dos grandes nomes dela vai ser um médico que, antes de ser médico, é um artista visual, né? Que é o Frank Neder, que vai pintar todos essas guias anatômicos, assim, lá na década de 50, se não me engano, desculpe a falha da data, assim, para uma empresa norte-americana chamada Ciba, né? E ele vai fazer isso de uma maneira tão magistral que ele vai criar
paradigma dos manuais de anatomia, que todos vão ter que ser ilustrados mais ou menos desse modo que ele ilustra, né? Que é um tipo de ilustração ali meio, parece um pouco as ilustrações comerciais de publicidade, né? E ele usa muito de recursos que a gente tem na infografia, né? Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente vê uma vista seccionada, né? Um corte no meio. Ele mostra como que é cortada essa seção. E ela é bem realista, né? E ele vai indicando ali onde são os elementos. Paralelamente, eu também investiguei algumas formas de representação de saúde, né? Eu fiz uma vasta olhar sobre isso, e tem um exemplo que sempre me intrigou, que é o do Fritz Kahn, também médico, né? E ele queria explicar sobre educação sexual lá na década de 1920, né? Se a gente vê que hoje em dia já é problemático falar sobre isso, imagina naquela época. E daí ele usou um recurso de metáfora para conseguir explicar essas coisas e os funcionamentos, principalmente do corpo humano, para as pessoas. Então tem essa imagem aqui clássica, que é o homem como um palácio industrial, né? Que ele vai pegar coisas da indústria e fazer uma analogia, né? Tipo uma metáfora com uma grande indústria, né? E daí então, sei lá, vai ter o olho, vai ser uma máquina fotográfica, o estômago vai ser uma indústria química, o fígado vai ser um armazém de açúcar, e daí ele vai explicando o funcionamento desses sistemas por analogia. E ele tem vários livros, ele tem uma série muito icônica que ficou popular aqui no Brasil na década de 70, que são 3 livros, né? O Homem, a Natureza e o Átomo, onde ele vai usando essas metáforas para explicar esses 3 grandes grupos, né? Bom, nisso eu comecei daí a observar as infografias de saúde, quais as características que elas tinham, né? Daí eu cheguei à conclusão que elas combinavam muito da ilustração conceitual, né, que é esse tipo de ilustração metafórica ali do Fritz Kahn, com a ilustração científica de anatomia, que tem uma característica descritiva. As ilustrações ali do Frank Neder, ali tem um peito aberto, né, com um pulmão e tal, é uma descrição, é quase uma fotografia, né? Que ela serve? Para o aluno de medicina identificar quais são as veias, as artérias, né? Ela tem a gente não, quando abre um ser humano, não tem uma veia azul, né? Dessa forma e tal. Agora eu não vou lembrar se são as veias ou as artérias que são. Acho que as artérias são azuis e as veias são vermelhas, uma coisa assim. De qualquer forma, tem uma função muito bem delimitada, né, a ilustração científica de anatomia. Ela é descritiva, ela está descrevendo como que é aquele órgão, ela não está explicando como funciona. Para explicar como funciona, a ilustração conceitual é melhor, porque ela vai poder usar uns diagramas, né, tipo, mostrar umas certas intenções ali do que está sendo feito dentro daquele local. E daí a gente vai ver que na infografia de saúde tem a combinação desses dois. Por exemplo, nesse infográfico aqui de uma infografista paulistana chamada Erika Onodera, ela vai combinar tanto algumas ilustrações científicas de anatomia bem inspiradas no Frank Neder, né, com esse traço realista, com algumas metáforas da ilustração conceitual, como essa daqui, mostrando uma pedra na vesícula. Não acontece uma explosão ali na vesícula, apesar da dor ser tão parecida quanto, né? Isso daqui é uma ênfase que é dada via essa ilustração conceitual para mostrar, puxar o leitor para perto dessa informação, sensibilizar ele, né? Esse é o grande poder da infografia. Bom, nisso então eu precisava criar esse meu framework, levantar essas informações de forma que eu pudesse ajudar as pessoas no processo de pré-design ali do infográfico, né? Quando a pessoa está se inteirando dessas informações, vendo o que está acontecendo e etc., para aplicar em algum lugar. Então, o meu framework é para ser utilizado nessa etapa, antes de você, sendo bem sincero assim, ele é para fazer antes de você pegar no lápis para rascunhar esse infográfico, né? Ele é para te ajudar a ser um guia, uma lanterna ali no meio desse monte de informação que você tem que levantar para fazer isso.
Então, eu desenvolvi essa rodinha aí, né? Essa é a primeira versão dela. Eu pretendo, ao longo do tempo, organizar ela da melhor maneira e até adicionar mais coisas, né? Mas, basicamente, esse framework, ele tem, nesse formato de cebola, né? E ele tem 3 níveis. Um nível conceitual, um informacional e um representacional. Então, no nível conceitual, são as coisas mais abstratas que eu tenho que saber para fazer um infográfico. No nível informacional, já são informações que eu já tenho em mão ali. E no nível representacional, é já o desenho. O que eu já estou vendo ali de objetos do infográfico, de elementos para concretizar. Eu saio disso, já consigo produzir, né? Esse meu framework, ele serve tanto para analisar os infográficos quanto para ajudar a produção, né? Então, daí no nível conceitual a gente vai ter coisas como, eu vou passar um pouco rápido aqui, gente, porque isso daqui é uma coisa teórica, densa, assim, que pode ser um pouco chato da gente falar aqui. Mas eu pretendo, daqui a alguns meses, produzir um material explicando isso detalhadamente, assim, para que várias pessoas possam utilizar, tá? Mas basicamente são 4 itens, assim, no nível conceitual, que são os recursos, né? Então, se eu vou usar animação, interação, qual a finalidade desse infográfico, para quem que vai ser, né? Vai ser para um público específico, ele vai ter finalidade jornalística, técnico-científica, educacional, né? Porque se eu quero educar, usar ele como material educacional, tem uma outra abordagem bem diferente da abordagem jornalística, que é totalmente diferente se eu quero que esse infográfico esteja, por exemplo, acompanhando um artigo daquela revista científica Lancet, né? Então, eu tenho que saber mais ou menos isso para eu direcionar. Eu saber que eu não posso colocar, por exemplo, sei lá, no técnico científico não cabe eu colocar um meme no meio do infográfico, né? Agora, no jornalístico, talvez pode ser, no educacional também, né? Então, para isso, me leva uma outra coisa. Qual que é o público? Meu público é especialista, não especialista, né? Que tem uma relação ali com a finalidade. E o escopo, ele vai tratar de elementos realmente que tem que ter no infográfico, né? Qual o tema, qual o objetivo, né? Esse é um dos principais elementos do infográfico. O que eu quero comunicar com esse infográfico? O que eu quero explicar, né? E quais as funções, né? Se eu quero explicar, se eu quero narrar, descrever, explorar, etc. E qual o recorte? Eu quero que ele seja amplo, né? Que ele trate da COVID de um tópico geral, ou então específico, né? Eu quero que ele explique só qual que é o problema, né, de você não ter dados sobre a COVID. É um tema muito específico, sobre um tema muito grande, só que eu vou explicar ele de uma forma bem recortada, né? E daí eu posso ter algumas questões como, isso vai ter em todos os níveis, né? Restrições e requisitos, né? Quais são as restrições desse nível, né? Tipo, eu não posso falar aqui, sei lá, supondo, né? O meu público, deixa eu ver, uma restrição de finalidade, assim, né? Esse tema não dá para ser um tema jornalístico, porque eu não tenho informações suficientes para publicar. Ou então ele não pode ser educacional. Ou então eu não posso ter recursos interativos porque eu não tenho programador na equipe, né? Ou então ele não pode ser narrativo porque eu não consigo contar a história a partir disso. Então, com as informações que eu tenho em mão, eu vou começando a delimitar, né, o que eu posso fazer ou não. Daí, a nível informacional, é onde deu mais trabalho de fazer, né, porque isso daqui não existia formalmente na literatura dessa forma aqui que eu levantei, né. Eu tive que reunir algumas coisas, então a forma de explicação, né, eu posso explicar as coisas mostrando a comparação entre objetos, sei lá, um corpo com Covid e um corpo sem Covid, né? Eu posso ordenar, eu posso quantificar, que é o que a gente mais tem visto, né? Categorizar, identificar e etc. Eu posso localizar no espaço físico, né? Tipo, em que regiões está acontecendo mais Covid, eu posso pontuar no tempo, e daí as relações simbólicas, que são as metáforas e analogias, inspirados lá naquela questão do Fritz Kahn, eu
na área acadêmica tem uma coisa que chama eu citei para você não falar que você gostaria de ter copiado ou pensado aquilo, que é o que a tese do professor Ricardo, né, que vai falar sobre metáfora na infografia. Eu peguei uma grande parte do estudo que ele fez, que é fantástico sobre isso, né, que era uma coisa que não se tinha nas pesquisas de infografia até então, de uma maneira tão delimitada, tão clara, e eu incorporei isso dentro do nível informacional. Isso está tudo citado lá, não é cópia, não é plágio. Que daí fica mais completo esse modelo, né? Eu sei que eu posso utilizar, né, sei lá, amplificação, símile, etc. Todas essas questões, tem as explicações certinhas. E também tem as organizações da informação, né? Tipo, que tipo de informação que eu tenho? Às vezes eu tenho um Word lá, isso daqui me ajuda a catar nesse Word essas informações. Tem dados numéricos, tenho dados de classificação, tenho dados de tempo. E daí, para a saúde, essa daqui é a parte nova, né? Que a tese contribui com a teoria, eu levantei ali num monte de infográficos de saúde, quais eram as principais explicações de saúde, né? Daí, então a gente tem explicações sobre intervenções médicas, fenômenos do organismo, efeitos de substância, doenças e ferimentos. Daí a gente vai saber que cada um desses tipos de infográfico, ele vai ter uma cara diferente, né? Intervenções médicas, eu sei que eu já vou ter um passo a passo ali, explicando o procedimento, né? O fenômeno do organismo, talvez eu tenha um passo a passo, mas não vai mostrar, não vou precisar desenhar mãozinhas mostrando como que faz esse procedimento, né? Doenças e ferimentos eu posso ter outra abordagem, efeitos de substâncias também, né? Então são características diferentes, universos imagéticos diferentes. Uma utilização disso daqui pode ser um guia, por exemplo, para eu pesquisar referências, sabe? Eu quero um tema, né? Preciso, por exemplo, vamos supor que eu jogue para vocês, produzir um infográfico sobre os efeitos da cloroquina no corpo, né? Eu posso ir direto aqui, né? Então tem os efeitos de substância, eu posso pesquisar infográficos que tenham como referência, né? Que falem sobre efeitos de substância no corpo e tentar identificar quais elementos eles utilizam, né? Para eu poder criar esse meu novo infográfico. Em relação à estrutura, tem uma outra parte que eu contribuo na literatura também, que é explicando essa questão de camadas, tá? Isso daqui é um pouco complexo, eu também não vou entrar muito, mas basicamente o infográfico jornalístico, ele tem, principalmente os jornalísticos, né? Ele tem um elemento principal, que é uma imagem grandona, elementos complementares que ajudam a explicar aquela imagem grandona, e elementos contextuais que ajudam a contextualizar toda aquela explicação que faz da soma entre a complementar e a principal, tá? Mesma coisa, temos restrições e requisitos nesse nível. E por fim, o nível representacional, que é como eu vou representar, né? Então, daí aqui eu vou usar os conceitos lá da linguagem gráfica, então a gente pode representar visual verbal, pictórico, esquemático, que é estilo tipográfico, estilo de ilustração, a função da ilustração, né, que eu vou ter no pictórico ali, né? Então eu posso ter um infográfico que eu quero usar, eu não tenha um guia exatamente de tipografia que eu tenho que usar, então eu posso recorrer que estilo eu utilizo que converse, né, com o estilo de ilustração que eu estou usando e com a função da ilustração. Às vezes a minha ilustração ela é só para apresentar os conceitos, né? Então é um tipo de ilustração muito parecida com a do Fritz Kahn lá. Quer dizer, estilo não, né? Mas a pegada da ilustração, né? Que ela vai ter umas setinhas mostrando o que conecta com não sei o quê. Daí estilo você pode usar qualquer um, flat, etc, né? Não qualquer um, mas o que você achar adequado. Às vezes eu preciso de uma ilustração mais descritiva, né? Eu preciso que a pessoa entenda como que é um pâncreas, né? Que ela saiba identificar. Então, essa minha ilustração, ela tem que entender, ela tem que conseguir passar essa informação para uma pessoa, né? Daí a gente vai ter coisas do nível esquemático e duas características para quando a gente explora isso, né? A nível tátil, né? E ao nível auditivo. O nível tátil não é só ali, tá, braille, né? Mas, por exemplo, resposta áptica. Quando você tem no celular ali, o seu celular vibra, se for um celular,
infográfico interativo, ele também vai ter essa explicação, né? E também no auditivo os efeitos sonoros, que a gente pode combinar, né, aqui digitalmente, narração, efeito sonoro e etc. Por exemplo, aquele infográfico lá da Erika Onodera, se ele fosse interativo, ele poderia ter algum efeito de explosão ali na hora que a pessoa sente a dor da bile, né? Da pedra na bile. Na pedra na vesícula, desculpa. E, da mesma forma, restrições e requisitos, né? Aqui é o mais fácil de ver as restrições. Não sei ilustrar. Então, você vai tomando outras decisões. Não sei não sei ilustrar? Pega foto. Tá, não tenho acesso a banco de imagens. Tenta fazer uma silhueta, um vetor. Então, sempre vai ter uma saída. Esse meu framework, como eu falei para vocês, ele é uma lanterna, né? Então, sempre que eu achar uma porta fechada, eu volto e tento achar outra coisa, né? Tipo, não é muito acadêmico falar isso, mas ele é como se fosse um kit de gambiarras, assim, que a gente consegue fazer e saídas, tá? Bom, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu peço desculpa por ele estar um pouco denso, tá? É a primeira vez que eu estou falando disso depois da apresentação, mas eu achei ótimo para conseguir revisitar e explicar de novo para alguém o que eu pensei nesses últimos 4 anos aí. Era isso. Muito bem, muito bem. Obrigado, professor Ancara. Ótima apresentação. É bom porque esse ano mesmo teve vários alunos querendo fazer infográficos, estão fazendo infográfico no TCC, eu acho que vai ajudar bastante, assim. Eu queria colocar uma pergunta para vocês dois, posso? Pode, ainda bem. Pode, claro. 2 perguntas. Até desenhei aqui atrás, ó, vê se dá para vocês enxergarem. Muito bom. Olha só, quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando uma coisa, né? Quer dizer, o público que vai ler o gráfico é uma coisa muito importante. Você pensar para quem você está fazendo esse infográfico, né? E aí eu estava lembrando, assim, que às vezes eu dou aula pro pessoal mais de exatas, né? E quando o Ricardo mostrou o gráfico da Covid, esse aqui, né? Eu fiquei pensando, esse gráfico tem 2 problemas que não tem solução. Primeiro é o seguinte, a área dos 2 gráficos, das 2 curvas, é quase igual. Então, quando você olha, você fala assim, vai morrer o mesmo número de pessoas. Sim. Né? Porque a área é quase igual. Ou vai ser contaminado, no caso, né? Isso, E isso aqui passa uma ideia de que tanto faz. A diferença é só o tempo. E uma outra questão é que, na verdade, nos gráficos que eles fazem, eles colocam a capacidade de atendimento muito alta, porque a capacidade de atendimento é baixíssima. Sim. Ela é muito menor, quer dizer, você tem que achatar muito mais o gráfico para chegar na capacidade de atendimento, pelo menos do Brasil. Assim, né? Não é aquela quantidade de atendimento tanto. Então, eu só tá errado o teu gráfico da Covid. Não sei, mas aí tem 2 problemas. É a área, só para colocar esses 2 problemas que eu pensei. Sim. A área, né, que é quase igual, e essa relação da capacidade de atendimento que talvez esteja numa escala que é muito baixa para representar no gráfico. Eu não sei exatamente. Mas eu fiquei pensando, mas esse gráfico não é o gráfico do achatamento. Esse gráfico é o gráfico do surto. É para mostrar que esse surto aqui é que vai ser um impacto muito grande nas pessoas, né? Então, aí eu queria colocar isso para vocês. Vocês concordam comigo que esse gráfico, ele sozinho não sustenta, né? Não. Então, eu tenho uma questão... Só uma coisa que eu iria mencionar, rapidinho. É que a linha da superação tem que estar acima da curva achatada. Sim. Ela ali embaixo não é exatamente o que ele está com, porque ficando muito embaixo, ele não sujeita. Isso é importante só o pessoal ver que isso está bem colocado. Mas o que eu quis dizer colocando aqui é tipo assim, que a capacidade ela é muito pequena, muito abaixo da época do surto. Então o achatamento teria que ser muito maior e o gráfico muito mais comprido se fosse o número real. Sim. Isso é uma questão daí. Na verdade, você fez assim, né? Seria isso aqui, né? Que estava antes. Desculpa. Isso tem que estar aí, exatamente. Aí, pronto, agora tranquilo. Uma questão bem complicada que tinha logo no início, quando começou a surgir esse gráfico, não é uma questão exatamente
ela continua complicada, né? Que esse gráfico, ele na verdade, e como a maioria dos gráficos da Covid, ele exige uma que a gente chama de literacia de gráficos, né? Que ele está em escala logarítmica, né? Isso quer dizer que ele vai aumentando 10, 100, 1000, 10.000, e isso dá uma confundida na nossa cabeça, né? Porque se a gente for ver, como o Almir falou, né? Essa linha de corte ali, ela é bem pequena. Então a ideia dela, comparada ao topo ali da coisa, ela seria muito mínima, a gente quase não conseguiria ver. E daí a escala logarítmica amplifica, né? Para a gente conseguir visualizar. E esse talvez seja o ponto que a gente queria puxar ali, né, Ricardo, de explicar a função da infografia. Eu vou mandar um link ali pro Almir, não sei se ele consegue. Eu consigo compartilhar aqui, né? A tela? Deixa eu ver. Eu não consigo abrir a imagem, mas a tela eu consigo compartilhar. Deixa eu ver. Que a gente vê várias saídas, né? Para. Assim, acho que a principal coisa é o gráfico, ele nunca consegue se autoexplicar sozinho, como o Almir falou, né? Tipo, eu concordo plenamente com ele. E daí, quando ele é colocado ou numa história em quadrinhos, ou dentro de uma infografia, ele parece que funciona, né? Ele consegue atingir as pessoas. É porque falta essa camada. Ali tem os dados, né? O que o gráfico está falando, os dados que estão nele são verídicos, né? Só que a gente tem uma dificuldade de acessar ele, né? Tipo, não tem uma porta de entrada ali para puxar a gente para dentro desse gráfico, né? E eu acho que daí as metáforas, as ilustrações e todos aqueles outros conjuntos que a infografia ajuda, favorecem isso, né? Por exemplo, aqui a gente tem, né, os dois. Daí tem um complemento, né, aqui das ilustrações e o quadrinho, mas tem vários outros exemplos, se vocês procurarem aí, que ajudam a gente a compreender isso. Esse eu acho especialmente legal, assim, porque pena que o GIF não está funcionando, viu, gente? Assim, quando ele funcionar, ele troca de azul para laranja. Isso. Vocês veem aqui no canto direito tem uma mulher que eu acho que ela está lavando as mãos, e ele está fazendo aquela coisa, o homem sendo meio Trump, dizendo assim, é só uma gripe, e aí a mulher fala assim, mas de repente é melhor a gente tomar cuidado, né? Ele, inclusive, ele faz uma crítica a essa posição meio machona, assim, vou enfrentar isso e tal, que infelizmente a gente tem visto acontecer de uma maneira trágica e patética ao mesmo tempo no mundo, em vários lugares do mundo, especialmente no Brasil, e aí mostra, por exemplo, uma posição de cuidar, de tomar cuidado. Aí, ele está usando, inclusive, a metáfora do machão burro, né? Não do homem todo, pelo amor de Deus, senão eu estaria me incluindo nessa coisa, mas o machão burro e a mulher que cuida, né? Aquela que cuida, que vai ser cuidadosa e vai usar o bom senso em vez de enfrentar aquela coisa. Você não vai enfrentar uma coisa que você não tem como ganhar, né? Isso aqui Então, eu acho essa coisa que o cara falou, acho interessante, porque a gente tem que começar a gente tem que começar a pensar em como a gente tem que tentar entrar um pouco na maneira que as pessoas pensam, entendeu? Na infografia, e não simplesmente é uma palavra horrível, não é simplesmente, mas porque aquele gráfico lá que o Almir estava criticando, ele não é um trabalho simples, né? Ele é um trabalho extremamente complexo. Exato. E graças àquele gráfico, a gente está podendo ver esse gráfico. Ele é um trabalho de pesquisa de visualização de dados fantástico, né? Mas às vezes a tomar decisões, né? Tipo, ele tem uma função diferente, né? Por exemplo, para um gestor, quando ele toma boas decisões, né? Ele tem essa informação ali desse gráfico, ele vê aquele gráfico, ele consegue, peraí, então vamos pedir para as pessoas ficarem mais em casa, vamos ser mais enfáticos nisso, porque a gente vai reduzir a curva está tendendo para lá, né? Tipo, é muito de análise. Isso. E eu quero aproveitar para dizer que não é só uma honra estar aqui com o Ankara, mas esse cara faz diagramas incríveis. Eu só queria falar isso, assim, só jogar aí no ar, tá? Os diagramas do Ankara, ele é doutor em infografia e diagramas também. Muito bom. Eu acho que eu vou abrir para perguntas para o pessoal. O que vocês acham? A gente não vai poder se alongar muito, porque a gente já está com 1 hora aqui de live. E lives são coisas rápidas. Está escrito na internet.
Então, gente, deixa eu fazer uma coisa aqui, só vou compartilhar a minha tela rapidamente. Só um instantinho, compartilhar. Só para explicar para quem está ouvindo, quem está vendo aqui, está aparecendo para vocês, né? Então, cada pessoa que está nessa live, né? Aqui a gente já tem mais de 100 pessoas já aqui. Elas têm maneiras diferentes de interagir, depende se é convidado, depende como é que é, tá? Então, a gente tem 3 maneiras básicas de interagir. Uma é escrevendo no chat, clicando aqui no balãozinho, do lado da mãozinha, e você. Você clica aqui no balãozinho do lado da mãozinha, e aí você levanta a mão e eu te chamo. Esse é um jeito. Tá? Outro jeito não, desculpa, você clica no balãozinho e escreve, e aí eu te chamo. Esse é um jeito. Outro jeito é você clicar na mãozinha que tem do lado do balãozinho e vai aparecer como se fosse você levantando a sua mão. E o terceiro é abrindo o microfone aqui, né? Eu não sei quantos de vocês vão conseguir usar a mão ou usar o chat ou abrir o microfone, mas aí eu vou deixar abertas essas 3 possibilidades. Eu só vou controlando aqui, eu vou chamando quem vai falando de cada vez, tá? E se vocês quiserem também abrir a câmera, pode abrir, fiquem à vontade, tá bom? Vou abrir para as perguntas, então, e vou ficar aqui acompanhando. Vamos lá, gente. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor Marcelo, professor Eli. Olha o silêncio. Quando que vai ser o coffee break? Almir? Oi, pode falar. Almir, não, é só porque, por enquanto, só o microfone que está funcionando. Os outros canais, eles ainda não estão funcionando. A gente está tentando fazer testes. Ah, tá bom, então. Tá bom. Mas você vai fazer alguma pergunta, Luciano, que falou? Foi a Luciana. Não, mas só mesmo para esclarecer isso que eu estava Tá, professor tá bom. Eli, entendeu? Tá bom, obrigado. Então, gente, vocês vão ter que falar no microfone mesmo, vão ter que ouvir a voz de vocês. Alguém aqui, deixa eu ver. Alguém aqui levantou a mão, João Luiz. Pode perguntar, João Luiz. Então, eu queria saber assim, se tem algum tipo de exercício, assim, alguma prática que desenvolva essa noção assim de como a gente vai abstrair as coisas o máximo sem perder o significado delas, entendeu? Alguma prática assim que faça a gente ficar acostumado com isso, a gente ficar bom nisso. Eu acho que você mencionou um autor, eu esqueci o nome, que ele, acho que parece que ele dá essas práticas, né? E como você pode desenvolver uma linguagem visual boa, assim. Então, eu queria saber algumas sugestões de vocês, assim, para vocês dois, mas também para o Almir, para o Baeta, para o Eli. Muito bom. Pode começar. Ricardo... eu devo ter comentado do Bertan com eles. Ah. Fala, cara. Fala. Não, fala você, porque uma vez você tem assim, se eu tiver com a transmissão de pensamento boa, você tem uma dica que você me deu há anos atrás. Sim. Eu até vou aproveitar que está aqui, ó. Aliás, gente, olha que coisa linda. Esse é um presente. Eu dei essa dica e o professor Ancara comprou o livro para mim, cara. Olha só que coisa fofa. Coisa muito legal. Ele é um cara legal. Cara. Olha só, é o livro do Dan Rohn, tá? Que tem em português. O título em português é um título assim meio mercadológico. O título em inglês é bem legal, que é Desenhando Atrás do Guardanapo. Aqui é The Back of a Napkin. E ele bota Desenhando Negócios. Não deixa de ser, né? Mas serve para várias coisas. Então, o Dan Rohn, ele tem um trabalho muito acessível porque ele quer que as pessoas
parem de fazer apresentações de PowerPoint chatíssimas, tá? Então ele acha que se a gente desenhar, ajuda para você fazer. E nisso ele criou uma metodologia, cara, que assim, eu e o Ancara, a gente já quebrou a cabeça procurando essas coisas e nunca viu nada parecido, nada melhor do que o Dan Roam para aprender infografia. Assim, juro, assim. E ele não fez com essa intenção, não sei nem se ele se interessa por infografia, é engraçado isso. Então ele, na realidade, uma das coisas que ele aconselha é você desenhar. Isso é uma coisa que pode parecer estranho para muita gente nesse mundo que a gente está vivendo, que ele acha que você não precisa saber desenhar muito bem para você desenhar bem. Você não precisa ser aquele super ilustrador para poder explicar bem, porque ele considera que o pensamento visual é um pensamento que é simples. É só você começar a pensar em estar em conexão com ele. Então ele meio que liberta a gente. Eu não sei onde é que está aqui no livro, mas tem uma parte onde ele, inclusive, ele dá umas dicas de como fazer desenhinhos bem simples, qualquer um pode fazer, né? Então acho que tem aqui, assim, tipo... e eu vou deixar o Ancara complementar isso também. Tá vendo? Tem uns desenhos muito simples, tá vendo? Que ele propõe. Diz assim, cara, começa com essas coisas simples e vai sintetizando a ideia, vai transformando elas em metáforas, em esquematizações, tá? E você vai montando, ele vai propondo, por exemplo, você pega um determinado problema e você vai transformando esse problema numa coisa bem, sabe? Uma coisa bem conceitual, simples, sabe? E dessa maneira, você fazendo esse exercício, você vai chegando lá. Isso. Isso. É uma técnica bem interessante essa do Dan Roam, e como o Ricardo falou, foi a coisa mais... que é tão simples. As coisas geniais, geralmente, elas são simples, né? É tão simples, daí você fica... Cara, porque ninguém nunca escreveu isso antes, né? E ele conseguiu sintetizar. Para mim, no decorrer ali quando eu estava fazendo doutorado, eu sou sócio de um estúdio de design chamado Pedro Pastel Besouro, né? Um dos meus sócios, o Eduardo Rosa, ele é um ilustrador, enfim, aqueles ilustradores que nascem ilustrador, né? Eu fiz faculdade com ele, a gente se conhece há quase 20 anos. E o cara desenha desde pequeno, né? Desde criança, sempre desenhou muito bem. E daí ele tem um exercício que ele fica fazendo, só que ele é um daqueles caras que talvez ele não vai conseguir te explicar exatamente o que se passa dentro da cabeça dele. Mas daí observando, como eu estava nessa pesquisa e procurando fazer algumas coisas, né? Eu cheguei nesse problema, né? Como que a hora que eu identifiquei ali que tem essa ilustração de um tipo descritivo, ultra realista, e tem essa mais conceitual, esquemática ali, né? Tratando de um termo de uma forma bem tosca, assim, que tem várias nuances dentro disso. Como que eu sei que estilo que eu vou usar, né? Ou então como que eu vou fazendo justamente isso nessa sua pergunta, né? Como que eu vou transitar de uma coisa muito representativa e descritiva para uma muito conceitual? O Eduardo, ele faz uns desenhos no sketchbook dele que ele vai fazendo assim, ele desenha a coisa do jeito mais realista que ele consegue e ele vai fazendo mini desenhos disso até ficar uma coisa ultra abstrata, tipo um Dali, assim. Ah, que legal. E esse é um exercício que é fantástico, assim. Daí você pergunta pro cara o que ele tá fazendo, ele fala, não, tô desenhando. Daí eu falo, não, mas você fez esse caminho aqui. Daí eu falo, não, então, tava tentando deixar meio louco aqui, que no meio do caminho vai surgindo umas ideias. Então é um esquema para você ir treinando, assim, essa abstração. Até que ponto ela fica reconhecível, né? Que eu consigo... E daí dá para você extrapolar para vários lados, né? No Dan Roam, ele vai meio que, quanto que você consegue simplificar esse desenho, né? O mesmo exercício que a gente faz para fazer um ícone e etc. Então, são várias estratégias, não existe uma formalizada, assim, não tem uma dica que eu posso te dar, segue isso daqui. Mas são esses exercícios que você pode ir treinando, que eu acho que vai te ajudar a pegar. E sempre ficar muito ligado, né? Em como que as pessoas estão representando coisas, né? Então, consultar referências é bem importante. Muito bom. Já que eu sou o cara dos dados aqui, só para você saber, o nome do seu escritório é Pedro... Pastel e Besouro. Então, só para você saber, são 100 pessoas, dessas 100 pessoas, 6 se chamam Pedro.
tá? Olha aí. Live. Eu não sei o que isso quer dizer, mas é um dado que eu tô te dando. Vamos quantificar e fazer um gráfico disso. Só para você saber, isso é das vantagens, né, da gente fazer pela live, a gente dá para saber quem é daqui, quem não é. Então, o nome que mais aparece aqui, por coincidência, é Pedro. São 6 E é engraçado que na equipe a gente não tem nenhum Pedro. E não, sempre ligam perguntando, querendo falar com o Pedro, a gente sempre responde normal. Gente, teve mais gente que levantou a mão aqui, eu vou chamar. Peraí. Então, a Adriene, Oi. desculpa. Adriene, pode falar, Adriene. Eu queria saber sobre as particularidades de cada mídia, quando o Ankara falou em que você tem uma estrutura no framework e como isso pode variar dentro de cada mídia, né? Eu fico pensando que ultimamente na TV tem passado muita animação explicando como funciona o coronavírus e que isso tem uma particularidade diferente, né? Porque não pode ter tanto texto, não é tão explicativo, às vezes tem também um tempo mais curto, em como a particularidade de cada mídia afeta esse teu, como a gente pode usar esse teu framework. Tá, então, isso é interessante, né? No design da informação, que da onde eu venho teoricamente, né? Tem um mecanismo que ele é bem interessante para a gente entender como que funciona a linguagem, né? Eu achei legal que na tua pergunta você colocou que, por exemplo, na TV a gente tem pouco texto. Na verdade, a gente tem muito texto. A gente pode ter mais texto do que texto escrito, que é a narração. A narração é um texto, né? A gente está passando um tipo de informação via narração, que é um texto. Ele só tem que ser, é claro, né? Redigido de uma forma para não parecer que a pessoa está lendo uma coisa e ficar bizarríssimo, né? Então tem esse ajuste fino, e daí vai ter uma outra coisa, que é o que altera de uma forma substancial a infografia, que eu e o Ricardo, a gente tem um artigo, o primeiro artigo que a gente escreveu juntos, lá em 2014, se eu não me engano, Por aí. que assim, tem uma coisa na infografia, essas infografias que eu mostrei ali e tal, que quando a gente passa para animação, muda totalmente, que é uma coisa chamada multilinearidade. Que assim, quando eu tenho infográfico impresso, desses que eu consigo abrir ele gigantão, assim, e ficar olhando, meu olho vai conduzindo aonde que eu começo a ler e termino e etc. Eu posso ir comparando as coisas e etc. Quando eu passo isso para o vídeo, eu tiro isso do leitor e eu tô ditando o que ele vai ver, né? Tipo, as imagens acontecem uma na sequência da outra. Não que isso seja necessariamente ruim, não é. É só uma característica, como você falou, da mídia, né? Que a gente tem que estar atento. Então, eu tenho que pensar muito sobre a narrativa desse infográfico, né? Que é um aspecto que o professor Ricardo está pesquisando agora, eu também estou olhando junto com ele ali, de como que você vai estruturar a história desse infográfico. Daí tem umas coisas maravilhosas, por exemplo, em animação, né? Que tem um pensamento já estruturado dessa forma de como vai contar essa narrativa, storytelling, etc. Então, são coisas que eu tenho que pensar ali. Esse meu framework, como eu falei para vocês, a versão não é nem beta, é a versão alfa, né? Ele só foi testado em uma condição ali, né? Então é uma coisinha que eu tenho que colocar lá, né? Tipo, quando ele está em ambientes nesse sentido, assim, é diferente. A mesma coisa se ele fosse interativo, né? Teria que mudar, mas daí a partir com essa restrição você começa a ver lá que tem outras situações que você pode partir ali para tentar construir esses infográficos. Ricardo, se você quiser complementar aí. Na realidade, essa é uma pergunta que acho que você já respondeu bem, é mais para a gente falar um pouco dessa experiência que a gente teve de fazer esse artigo. Eu, professor Ankara, a gente estava muito preocupado na época com o problema da infografia na internet, né? Porque hoje isso mudou muito, eu acho inclusive que talvez o vídeo tenha resolvido parte dos problemas que a gente está vendo. Mas é exatamente isso que o professor Ankara falou. Olha só, você tem no impresso, você tem um tipo de
não linearidade, assim, você está lá vendo a imagem e você pode escolher, lembra aquele infográfico que eu mostrei do Titanic? Você pode escolher onde você tá, onde você vai começar a ler. Você quer ler pelo, sei lá, pelo o pessoal lá como é que era? Os músicos que estão no Titanic, aí você começa a ler por isso. Quando você transporta isso, por exemplo, para um jornal, aí o que o pessoal faz? Eles recortam isso em vários pedacinhos e transformam isso em pequenas animações interativas. Só que, na prática, isso acaba virando tipo um slideshow, sabe? Então, o que acontece é claro que o que a gente estava propondo é que, quando você for fazer um infográfico para a internet, você faz o infográfico para a internet. Aí, quando você pensa em fazer um infográfico para o impresso, você faz o infográfico para o impresso. Você tentar adaptar os dois é uma coisa complicada. Na época, inclusive, a gente fez uma coisa super louca, maluca, assim, que deu vários problemas na nossa vida, assim. A gente pegou o melhor infográfico mais premiado do Brasil, que ganhou todos os prêmios, o Malufieska, o Oscar e tal, e a gente resolveu mostrar que o problema nesse infográfico. Foi uma loucura. Depois a gente até apresentou isso no congresso e os caras que fizeram infográfico estavam lá e eles são gênios da infografia, assim, e eles foram super legais e debateram com a gente, mas a gente pegou, cara, assim, isso não é para mostrar que isso é falta de qualidade, assim, mas a que é uma gente coisa do projeto, né? Exatamente. Aliás, hoje a gente está aqui, de uma certa maneira, houve uma crítica à visualização de dados, e as pessoas vão achar que a gente é contra a visualização de dados. Não é isso. É o problema do acadêmico. O acadêmico está sempre querendo pensar, né? Pensar aquelas coisas que são... a gente não é só acadêmico, a gente trabalha, a gente tem um aspecto prático também, mas a gente está querendo pensar sempre, ver qual é. E eu acho assim, hoje eu tenho visto o vídeo como essa mídia que é totalmente linear, né? Mas ela encaixa melhor quando você quer transformar uma coisa não linear numa coisa linear. Acho que ela é uma mídia interessante e muito acessível, né? Então acho um caminho legal. Por isso que eu falei dos dois. Legal, muito bem. A gente tem mais uma pergunta aqui do Breno Cavalheiro. Breno? Oi, estão me ouvindo? Oi, estamos. Pode falar, tá ótimo. É uma perguntinha meio simples, só que eu tive no momento aqui, que é o infográfico, ele tem que ser a principal tem que ser os textos. Deixa eu ver um jeito de eu explicar. Tipo, focar bastante no texto e as ilustrações e imagens só opcionais. Cara, eu vou começar com isso depois. Começa aí. Tá. Isso daí é uma questão clássica, assim, de que a gente, quando vai tá dando aula, que é uma coisa importante para o pessoal entender. Essa é uma boa pergunta, assim. E é por isso que eu acho, assim, vocês terem a noção da contribuição que esse framework é fantástico, que eu espero que ele vai crescer. Espero não, tenho certeza que ele vai crescer do alfa para o beta e para o... sei lá quais os números que vem depois. Meu grego é uma merda, gama. Meu grego não é bom. Porque é muito importante as pessoas verem a gama de possibilidades que você tem lá. Entendeu? O texto, ele é parte do processo. Na realidade, se você tiver um infográfico, estou falando do ponto de vista do infográfico, eu vou só falar do infográfico estático, impresso, porque aí, se a gente for falar de todos os tipos de infográfico, a gente vai enlouquecer aqui. Eu vou pegar o tradicional, que é o impresso, tá? Se você tiver muito texto longo, você vai ver que isso é problemático, porque você vai tirar o espaço da informação pictórica ou esquemática que você está querendo fazer. É interessante que tenha um equilíbrio entre os dois, tá? E às vezes você ter um texto pontual é importante, tá? Então, muitas vezes, o meu trabalho, às vezes, no início do infográfico com o aluno, é mostrar para ele que ele não precisa colocar um rio de texto ali dentro, tá? Aliás, só para avisar que isso é um problema das redações de jornal e de revista também, porque normalmente muitos jornalistas que não estão acostumados a escrever para infografia, que é diferente de escrever para outras mídias, eles entregam às vezes um texto muito longo e a gente tem que pegar e desconstruir esse texto, transformar ele em tópicos às vezes, assim. E aí cada um desses tópicos são coisas, e depois de diminuir a quantidade de texto dele, às vezes você pede para ele, diminui, vai diminuir, para ele ficar um texto onde ele não conta toda a história, o elemento pictórico, o esquemático, conta a história junto com o texto.
Tá? Então, não é o texto que é o foco, nem é os elementos pictóricos esquemáticos. Sabe? Você tem que equilibrar todos eles. Isso. Daí, Breno, só complementando ali o que o Ricardo está falando, eu até pensei que ele ia abordar de outra maneira, porque assim, você fez essa pergunta para o ilustrador, cara. Daí, os ilustradores eu sou pessoas. péssimo nisso. Que o Ricardo, ele é uma pessoa, um lorde. Acho que talvez as pessoas elas reconhecem, principalmente a infografia brasileira, o recorte que a gente faz, né? Ela é muito conhecida por esse caráter pictórico, né? Tipo, a gente tem pessoas fantásticas que trabalhavam nas redações e trabalham ainda, né? Produzindo obras fantásticas assim de infografia. Mas tem um aspecto bem interessante que é dessa questão ali que eu comento da linguagem gráfica, que responde a sua pergunta. Na verdade, se pensar assim, o que seria o ideal da comunicação visual, né? Tipo, texto, imagem, tudo combinado para passar a mensagem da maneira mais rápida, mais agradável, que não cansasse as pessoas, né? Daí a gente vai ver que tem situações de uso de texto e situações de uso de imagem. Por exemplo, vamos supor que eu queira ali falar, eu tenho um infográfico que é para falar sobre humanidade. E daí eu vou lá e eu caio na besteira, eu vou usar mais imagem do que texto, né? Eu quero fazer um gráfico todo que seja bem mais pictórico do que textual. Que jeito que eu vou representar a humanidade com imagem? Eu vou colocar um grupo lá de pessoas que tem 6 pessoas. Daí, tipo, tem uma pessoa negra, tem um japonês, tem um caucasiano. Estão todas as pessoas representadas ali? Não. A gente nunca vai conseguir colocar num desenho todas as pessoas, representar essa questão de humanidade, né? Aí as palavras, elas são melhores. As palavras, elas têm umas características, né? Para representar coletivos, grupos, essas coisas, as palavras são melhores às vezes, né? Então aí eu uso um texto para descrever o que é humanidade, eu posso mostrar conceitos. Só que daí tem o contrário também é verdadeiro, né? Por exemplo, vamos supor ali, tem uma partezinha do coração que é a válvula mitral, né? Eu posso ficar falando textualmente, descrever em detalhes como que é o funcionamento de uma válvula mitral, ou então como que é o funcionamento de um motor. Agora, se eu colocar a ilustração e o corte seccional mostrando, né, um diagraminha com setas, como que funciona, como que essa válvula funciona em relação ao sangue ali, é muito mais fácil da pessoa entender. Então, eu acho que o que vai dizer para você, como que você dosa a pisada no acelerador aí da ilustração ou do texto, é mais nesse sentido. Assim, é claro que para você fazer o infográfico antes, tem as anotações. Tem algumas pessoas que trabalham muito anotando por sketch, né? Essas daqui são as minhas folhas de anotação de aula, né? Eu trabalho às vezes com texto, com imagem. Aquele livro do Dan Rowan é ótimo para isso também, né? Então você tem que, se você vê aqueles livros lá, as anotações do Da Vinci, é um cara que ele misturava imagem e texto o tempo todo. Então a fonte, a base de informação, às vezes ela é textual, às vezes ela é imagética, e quando você vai sintetizar isso no infográfico, você precisa ter esse senso crítico. Isso daqui é melhor com texto, porque as pessoas compreenderão mais fácil por texto, ou isso tem que ser uma ilustração, porque as pessoas compreenderão mais fácil por ilustração. Porque senão a gente cai nas besteiras de tentar representar coisas que não tem como representar, que são conceitos muito complexos, né? A prova disso, eu e o Ricardo e o Almir, talvez o Almir, que ele é o mais experiente de nós aqui, tenha visto a mudança dos ícones de salvar ao longo do tempo, né? Esses dias eu fiz a experiência de mostrar para a sala dos meus alunos, assim, de calouros, né? Tem entre 19 e 20 anos. Eu mostrei o ícone de salvar do Word 2.0, que era um disquetezinho. Tipo, ninguém sabe o que é um disquete hoje em dia, né? Então, por exemplo, se eu falar para vocês que a gente usava fita DAT, né, para salvar coisas no computador antigamente, é um processo absurdo, não faz sentido. E hoje em dia é uma nuvenzinha, né? Tipo, que também é ultra abstrato.
Ou seja, o ícone, se a gente conseguisse representar de fato o que é, por exemplo, para mostrar, por exemplo, o balãozinho de conversa ali, ele talvez seja um ícone que seja temporal, né? Ele vai resistindo ao longo do tempo. Agora, essas coisas que vão alterando, talvez fosse melhor ter ali, salvar só escrito, já resolve, não precisa do ícone, né? Então Sim. tem essas questões de linguagem. Desculpa ficar alongado. Que foi não, mas boa. eu achei a resposta do Ankara melhor, viu? O professor Ankara respondeu melhor. Porque é a questão da adequação. Eu acho que a adequação é o foco. Você tem que ver o que é mais adequado, se é texto, depende do que você está querendo falar, você vai encontrar mais texto para outra coisa. Mas eu falei mais uma preocupação que eu tenho com os alunos de desconfia se você está colocando demais uma coisa do que a outra. Isso. O equilíbrio entre os dois é só para você ficar ligado nisso, porque às vezes a gente fica distraído. E essa adequação é o que mais, da minha experiência, é o que mais demora para um aluno aprender. Assim, ele demora você vai criando um tipo de cultura, praticar. Você vai praticando, aí você vai criando uma cultura sobre adequação. Será que é melhor usar essa modalidade aqui ou usar aquela modalidade? Você vai desenvolvendo com o tempo. Tem, por exemplo, infográficos onde pessoas usam muito texto. É muito raro você encontrar infográficos assim, mas tem bons infográficos que usam. Nada disso tem regra, como o professor Ankara falou. Você tem que se antenar e apurar essa capacidade de perceber o que é mais adequado, qual é a modalidade mais adequada. Perfeito, professor Ankara, perfeito. Realmente muito melhor. Isso. Muito bem. Legal. Gente, apareceu mais uma perguntinha aqui. Dá tempo de vocês responderem? Eu vou pedir só para não ser muito longo, assim, pode responder uns 10 minutos, mas é porque as aulas começam às 7 horas, eles têm que ir para a aula. Tá. O professor... Então eu vou abrir mais uma pergunta aqui para o Paulo Roberto, que ele levantou a mão aqui. Alguém falou alguma coisa? É o Paulo Roberto? Isso, eu ia perguntar se tá acabando, porque minha bateria do celular tá acabando. Tá acabando agora. É o Paulo Roberto que falou ou foi outro que falou? Não, foi o Breno. Foi o Breno. Tá bom, tá acabando agora. Só o Paulo Roberto vai fazer uma pergunta aqui. E acabou. Vai fazer, Paulo? Boa noite. Então, minha pergunta é o seguinte. Após a fase final, quando o infográfico já está em circulação, como é que a gente faz para descobrir o nível de sucesso ou a eficácia desse infográfico? Temos um feedback depois de já estar em publicação, em circulação? Ankara, você quer tentar essa? Sim, pode. Então, Paulo, essa tua pergunta ela é muito boa e a galera desde os anos 80 tenta responder ela, né? Assim, a galera que trabalha mais com internet, que tem aqueles índices de ROI, né? Tipo, por exemplo, quanto que eu vou investir para produzir um infográfico e ter o retorno, se pergunta muito sobre isso, e o meu mestrado foi sobre isso. Quanto que as pessoas compreendem os infográficos? E a coisa que eu cheguei, uma das conclusões, é que não tem como a gente mensurar isso, né? Por quê? Infográfico ele depende de contexto, né? Uma coisa é a gente ver esses infográficos hoje em dia aqui da Covid, que a gente está vivendo em relação a isso, está circulando essas coisas, e outra vai ser quando a gente vê eles daqui 10 anos, né? Tipo, a gente não tem controle quando ele sai da nossa mão. Por isso que o desenvolvimento do infográfico ele é muito complexo nesse sentido, como todas as coisas de jornal e etc, né? Se for ver, as matérias jornalísticas também sofrem disso, né? Eu posso fazer uma pesquisa vasta e gigantesca perguntando o que as pessoas entenderam daquela matéria, mas isso vai sempre ser falho, porque vai servir só para aquela matéria, né? Isso vai servir só para esse infográfico. Então a gente tem que se apoiar nessas estruturas que a gente já conhece. São soluções que funcionam, são modos da gente entender como que a mente das pessoas compreende as informações, acessam as informações. Por isso essas áreas teóricas, como design da informação, a parte do jornalismo, que está muito preocupado com o desenvolvimento de texto, né? E como que o texto tem que ser estruturado para entregar isso para as pessoas, é muito importante. São áreas que foram
construindo esse conhecimento ao longo do tempo. Agora, para te falar objetivamente, assim, tem uma estratégia que tinha nos anos 80 que chama eye tracking, né? Eles colocam uma câmera, ou então uma do lado do teu olho ali, vendo onde o ponto principal que você passou o teu olho. Assim, tem uma crítica muito interessante de um educador chamado Richard Meyer a esse tipo de estudo, porque assim, ótimo, você consegue identificar ali que a pessoa passou o olho por ali, a maioria das pessoas botam o olho ali, mas isso não quer dizer que elas compreenderam, né? Ainda mais sendo hoje em dia que a gente vê tanta coisa, né? Então não tem exatamente uma estratégia assim de mensurar isso. O que você pode fazer? Às vezes com pequenos grupos perguntar, né? Tipo, se isso é compreensível e etc. Você consegue ter um feedback, mas uma coisa mais generalizada, eu pelo menos não consigo considerar nada como muito fiel, assim. Para materiais didáticos, tem uma outra condição que eles conseguem, como é um grupo de alunos, né? Eles conseguem dar aquele infográfico e pedir para o aluno executar responder uma prova, alguma coisa a partir daquele infográfico. Daí é possível. Agora, no mundo jornalístico, ou no mundo noticioso, é difícil, né? Você vai passar para as pessoas e falar, lê esse infográfico, o que você entendeu dele, né? Você não consegue mensurar se a pessoa já não tinha informações sobre aquilo antes, etc. Então, é bem complicado. Eu vou fazer a minha respondendo aqui, Almir, é uma pergunta rápida. Um professor não está conseguindo mandar uma pergunta, ele pediu para eu fazer e tem a ver com a pergunta que o Ankara acabou de responder. Então, é o professor Rodrigo Barbosa, que é professor da UFPE e que ele é do curso de comunicação e muito interessado em infografia. Então ele falou assim, vocês comentaram sobre a adequação das diferentes mídias, agora estamos falando das mídias principalmente visuais, vídeo, YouTube, Instagram. A infografia estaria, no caso, ajudando a explicar ou mascarando a explicação? Exemplo, memes e afins enviados via WhatsApp. As pessoas ficam na imagem de impacto e a complexidade desaparece. Esse é um problema que eu acho que do jornalismo como um todo e também como o Ankara falou, né? A infografia também está em outras áreas também. A gente está aqui para persuadir também. A informação ela não é uma coisa neutra que você fala no vácuo, né? Então, a persuasão pode ser usada visando informar, ela pode ser usada visando vender jornal. Ou desinformar, como infelizmente a gente está vendo acontecer em canais do WhatsApp, né? Ela pode ser usada para qualquer coisa, ela é um recurso retórico que não tem, ela não tem, a gente não pode personificar a infografia e dizer assim, para ela é boa, ruim. Então, eu acho que sim, com certeza, ela pode ser usada para mascarar a explicação. Recentemente, a gente viu os gráficos estatísticos sendo feitos, e aí a gente foi percebendo isso que o Ankara falou, que é uma das razões pelas quais está discutindo isso, as pessoas começaram a chamar atenção para o fato dos gráficos serem logaritmos, então a informação vai dobrando, e que você pode fazer o cálculo total do país, às vezes não dá uma noção, porque, por exemplo, como é que eu vou comparar a Itália com o Brasil, já que a Itália é pequenininha e o Brasil é grande. Então tem várias questões dessas que são complexas em relação à informação. Aí vamos fazer o cálculo por milhão de habitantes, tá? E aí você pode fazer uma comparação melhor e tal. Como isso começou a trazer informações secundárias para a discussão, algumas pessoas começaram a se aproveitar que estava complicando a discussão e começaram a desinformar as pessoas com isso, né? Cara, você quer completar isso para a gente fechar? Sim. Não, eu acho que você delineou a principal questão, né? Nada é neutro, né? O simples fato de eu usar uma certa frase ou então de eu usar determinado estilo de imagem ou então pretender parecer neutro já está dizendo alguma coisa, né? Então, da mesma forma, eu acho que são fenômenos, o fenômeno da visualidade, ele é de consumir informações pela visualidade, é um fenômeno contemporâneo, né? Vai ter lá acho que é o Manovich que vai falar sobre essas questões, e a gente não tem como escapar dele, né? O que eu acho daí são problemas de
construção realmente ética do que está sendo produzido, né? Dessa preocupação. Eu acho que é uma coisa que deixa eu te interromper com uma coisa que ele perguntou que acho que a gente não está abordando, a gente pode fechar com isso, que é... Eu estou preocupado com o Almir aqui. Será que a complexidade desaparece com esse impacto? Como? Desculpa. Ele colocou uma coisa que acho que a gente acabou não abordando, que é, se as pessoas ficam impactadas com a informação, será que ela desaparece? Eu acabei não falando sobre isso. Será que a gente faz uma informação tão impactante com a infografia que a complexidade da informação desaparece? Tipo, ela deixa de ser profunda, a gente começa a passar, ela vira uns bullets de informação, será sim, que sim, ela... Sim. Não, então, isso é interessante, né? Porque é a questão que a gente fica conversando, como eu mostrei lá para vocês ali atrás, né? Os infográficos lá que a OMS recomenda, que a gente, entre infografistas, e a gente conversa que aquilo não seria exatamente um infográfico, é só uma lista ilustrada, é justamente aí, né? O infográfico, ele tá muito mais no lugar de síntese, e síntese não significa redução. Tem infográficos muito complexos, né? Tipo, ele, na verdade, ele teria que oferecer entradas. Então, aí a gente chega numa questão de qualidade de infografia. Por isso, esse é um valor daí meu, assim, né? Tipo, a minha carreira toda principalmente acadêmica, no lance de difundir como criar produzir melhor esses infográficos para a gente não cair nesse que o professor comentou, que é realmente uma das grandes preocupações, né? Quando eu fico até um pouco irritado assim quando as pessoas falam, adoro infográficos, é uma ótima forma de resumir as coisas. Não, peraí, infográfico não resume, ele pode sintetizar. E não é exatamente nessa questão de eu me lembro que condensar, né? as pessoas quando a gente fala de infografia, muitas vezes as pessoas já começam a trazer, interessante, que é um ótimo remédio para o analfabetismo. Eu falei assim, cara, não tem nada a ver, nada a ver. Porque inclusive infográficos, como o professor Ancara falou ainda agora, eles são muito complexos de ser lidos, assim, não é qualquer infográfico, qualquer público. Eu acho que para talvez assim conectar com o que o professor Ancara falou, a gente tem que pensar no público que a gente está conversando. A gente tem que começar a pensar mais que não essa neutralidade é uma fantasia. Cada público, cada grupo vai ter uma maneira. Eu posso, por exemplo, fazer visualização de dados assim super complexas com que só pessoas muito interessadas vão poder acompanhar. Às vezes ela parece quase uma obra de arte contemporânea, assim. Existe um espaço, um nicho para essa discussão, e existe outros nichos, a gente tem que começar a cada vez mais ver como a infografia e a visualização de dados juntos, elas têm diferentes campos retóricos de debate, assim. E é nesses grupos que a gente vai poder talvez lidar com essa questão da complexidade. Será que eu vou ser mais complexo, menos complexo? E começar a ter uma discussão ética sobre, será que a infografia foi simplesmente impactante, ela tentou ser jornalismo de terceira, num momento inadequado, no momento onde a gente tem que, em vez de estar, por exemplo, mostrando gráficos, só gráficos mostrando a quantidade de dados, está sim também. Eu estou pensando aqui nesse gráfico do dia a dia, tá? Não nos gráficos que depois são feitos com cuidado, assim, não, mas que você bota no dia, tem que passar a informação, bota o gráfico lá. Pei, será que a gente não deveria estar ajudando a população a entender mais a informação? Quer dizer, esse é um debate que eu acho que é uma das grandes questões do momento. Muito bem. Deixa eu abrir a câmera aqui. Tô aparecendo? Tô. Gente, queria agradecer muito vocês. O professor Baeta e ele tiveram que sair, porque eles têm que dar aula agora. Mas eles deixaram também um agradecimento. Falar que foi muito legal. Nossa primeira live. Que experiência de live. Agradecer a todo mundo que participou, gente. Eu vou ver se a gente consegue liberar esse vídeo, se ele vai ter a qualidade necessária para a gente colocar, talvez, lá no nosso canal do YouTube, né? Vamos ver se é possível fazer isso. E ele está disponível dentro do Teams para quem é aluno da Estácio também, tá? A gente vai ver isso mais para frente. É isso. Obrigado, gente. Valeu. Muito bom. Obrigado aí pelo Obrigado. convite. Vamos encerrando por aqui.
Tchau. Vamos dar tchau. Tchau visualmente. Tchau visualmente. Tchau. Obrigado. Tchau. Vou encerrar.